Irmãos e irmãs, eu convido a todos para que abram suas Bíblias no livro de Juízes. Nós vamos estar lendo o capítulo 9, a partir do versículo 7. Juízes 9. Na Bíblia aqui da igreja é a página 234. Amém? Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerezim, e em alta voz, clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se, deveras, me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amém? Esta é uma parábola proferida por Jotão, né, dentro desse contexto aqui do livro dos Juízes. Então, como é o nosso propósito, né, de trazer as parábolas do Antigo Testamento, esta foi mais uma que nós encontramos, e eu gostaria de trazer. Ela é uma parábola bem interessante, né, o ensinamento dela, como nós vamos estar vendo aqui. É uma parábola que usa, né, as figuras das árvores. Então aqui nós falamos figueira, videira, oliveira, cedro, espinheiro, e todas elas, o porquê de terem sido usadas, né, existe um simbolismo, uma simbologia que a gente pode estar trazendo aqui, estudando um pouquinho, que é muito interessante. Mas para entendermos essa parábola, como eu fiz na semana passada, com aquela parábola do Balaão, a gente também precisa entender qual o contexto que ela foi dita, por que Jotão proferiu essa parábola, quem era Jotão e o que estava acontecendo naquele momento ali. Então vamos lá. Quem era Jotão? Jotão era o filho mais novo de Gideão. Gideão teve 70 filhos e Jotão era o mais novo. 70 filhos, né, com diversas esposas, como era o costume daquela época. Jotão era o mais novo. E quem foi Gideão? Gideão foi o segundo juiz de Israel. Por que juiz? Depois que os israelitas chegaram à terra prometida, né, passarem pelo deserto, e depois de terem, através de Josué, conquistado todas aquelas cidades, o povo de Israel, eles não tinham ainda um rei. Eles pediam a Deus, mas Deus ainda não tinha concedido a eles
né, o momento de serem um reino, de ter um rei sobre eles. Então foram a época dos juízes. Quem eram os juízes? Os juízes eram aquelas pessoas ali, no meio dos israelitas, que eles iam até elas para serem julgados, ou seja, todas as demandas, tudo o que acontecia ali naquela vida comunitária, se precisava ter alguma resolução, eram os juízes quem fazia. Os primeiros juízes foram Débora e Baraque, na verdade foram dois juntos. Débora era juíza, até onde os israelitas iam, mas ela precisou de Baraque para a proteção, para a invasão, para as pelejas, para as guerras que tinham mesmo. Então os dois atuaram juntos, Débora e Baraque, e depois veio Gideão, a quem Deus chamou. Aí Gideão já foi chamado por Deus e liderou aquela famosa batalha onde que apenas 300 homens foram responsáveis por derrotar os moabitas. Só que Gideão, mesmo com toda essa condição que Deus lhe deu, ele não aceitou ser rei, ele não queria ser rei de Israel. Ele foi um juiz, viveu, morreu na velhice, morreu de velho, mas não quis ser rei. E quando Gideão morreu, os filhos, dentre esses 70 filhos de Gideão, eles não manifestaram também nenhum desejo em serem reis de Israel. Mas apenas um, que foi Abimeleque. Abimeleque, vendo que os irmãos deles estavam quietos, não se manifestaram, convenceu aquelas pessoas, principalmente aos irmãos da mãe dele, que a Bíblia fala, e convenceram o povo de Israel que ele deveria ser o rei. Mas Abimeleque era um homem mau, era uma pessoa de má índole. Mas ele conseguiu convencer o povo então o elegeu como, não digo rei, mas como juiz daquela época. Fala assim, então ele convenceu os irmãos e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite para Abimeleque, ou seja, pegaram a prata de um templo, de um deus cananeu deles lá, e deram essa prata, esse dinheiro para Abimeleque. O que Abimeleque fez com esse dinheiro? Contratou um monte de bandido, e foi lá e matou todos os 70 irmãos, para que nenhum tomasse dele o poder. Só um escapou, que foi Jotão, que era o menor, o mais novo, escondeu e escapou da chacina. Todos os demais foram mortos, a Bíblia fala na mesma pedra, ou seja, foram executados mesmo, assassinados. Todos os irmãos de Abimeleque. Então por aí a gente já tem noção do tamanho da maldade de Abimeleque. Aconteceu isso, Jotão escondeu, passou a chacina, ele saiu do esconderijo, voltou até o monte Gerezim, subiu ao monte e proferiu essa parábola que eu acabei de contar. Proferiu a parábola, desceu do monte e fugiu, foi para longe, porque senão ele também seria morto por Abimeleque. Então esse é o contexto. Ele foi embora, mas ele contou a parábola e no final da parábola ele proferiu uma profecia. E essa profecia, ele fala que, falando para os israelitas, siquemitas na época, que era a cidade de Siquém, porque ainda não existia aquele contexto de Jerusalém, o reino de Israel, o reino de Judá, mas era ali a parte antiga mesmo, que a gente está falando antes da existência de Jerusalém. Então ele disse, se o que vocês fizeram foi honesto, então que vocês sejam felizes com Abimeleque. E seja ele feliz com vocês. Mas, se não, que dele saia fogo e queime vocês. E de vocês saia fogo e o queime. E foi embora. Passaram 3 anos, aconteceu justamente o que Jotão falou na profecia.
O povo de Siquém, por motivos óbvios, rebelou-se contra Abimeleque, porque ele era muito mau. Abimeleque foi lá, pegou aquele mesmo bando de bandidos que tinha matado os irmãos dele, tacou fogo na cidade, matou todo mundo. Só que não satisfeito, ele ainda foi para outra cidade que tinha lá ao lado, era a cidade chamada Tebes, né? Que era lá próximo lá. E ia lá também matar os principais da cidade. Só que aí lá em Tebes, conta, né, a narrativa bíblica que na porta, né, que as cidades eram cercadas, aí lá de cima de uma muralha, uma mulher jogou uma pedra. Aí a pedra caiu na cabeça dele, ele caiu no chão, não chegou a morrer, mas ficou com tanta vergonha de ter sido atingido por uma mulher que ele pediu ao soldado: me mata aqui na espada para que eu não passe a vergonha de ter sido morto por uma mulher. Então essa é a narrativa. Esse é o contexto onde Jotão proferiu essa parábola. E tudo aconteceu. Teve essa profecia que aconteceu, mas a parábola é muito rica, porque antes dele proferir essa profecia, ele estava tentando evitar que Abimeleque, né, conduzisse aquele povo. Mas não adiantou. Eles aceitaram Abimeleque. Tanto que a profecia só foi se cumprir 3 anos depois. Eles ficaram ainda 3 anos sofrendo na mão de Abimeleque. Mas ele usou a parábola das árvores para quê? Para mostrar para aquele povo que poderiam ter pessoas boas ali entre eles, que poderiam conduzi-los. Né? Então nós vamos falar uma por uma das árvores aqui, porque elas têm alguns elementos interessantes, mas o contexto da parábola é esse. Ó, eu chamei a oliveira, eu chamei o fulano que era bom para conduzir o nosso povo, ele não quis, porque ele era bom, mas ele não queria conduzir aquele povo. Ele chamou o outro, ele não quis, chamou o outro, não quis. Ou seja, se ninguém quisesse, como eles não estavam querendo, ninguém quis assumir ali esse fardo de ser juiz de Israel, quem que ia assumir? O espinheiro. Ou seja, o espinheiro representando o pior de todos. Porque ali você falou de árvores frutíferas, como nós veremos aqui, árvores verdes, mas o pior de todos, o espinheiro, é que aceitou. E ainda com toda a arrogância, falou: eu vou aceitar e todo mundo tem que ficar debaixo da minha sombra. Que sombra que o espinheiro produz? Ele não produz sombra nenhuma, ele é rasteiro, ele é menor de todas as árvores, ele só produz espinho. E era a árvore usada para produzir fogo. Quando eles tinham que produzir fogo, eles usavam o espinheiro. Então, essa é a aplicação, né, que Jotão usou para tentar mostrar para aquele povo o erro que eles estavam cometendo. E como a gente sabe, toda vez que alguém, né, quando Jesus usava as parábolas, e agora a gente está vendo as parábolas do Antigo Testamento, eles usam elementos que aquele povo ali conhecia. A gente estava falando de uma sociedade, uma comunidade muito antiga, que não tinha tanto meio de produção. Então as árvores que produziam frutos, que produziam, né, alimentos, elas eram muito importantes. E todos eles conheciam muito bem aquelas árvores. E a gente vê que a Bíblia, essa utilização da figura da árvore, ela aparece a todo momento. Quantas vezes aqui nas parábolas de Jesus nós não falamos de videira, de figueira, né? Então esse é o contexto muito interessante, a parábola. Nós vamos falar, né, mais sobre essa parábola agora, falando sobre as árvores. A primeira árvore que dentro da parábola é convidada para assumir, né, e não aceita, é a oliveira. Então eles foram primeiro a oliveira, lá no versículo 9. No versículo 8, já no segundo versículo, foram e pediram a oliveira para reinar sobre eles. A oliveira é uma das árvores mais valiosas, era uma das árvores mais valiosas para o povo de Israel. Era da oliveira que era extraído o óleo, o azeite, que era um elemento muito valioso. Ele era usado como combustível, né, as lamparinas, a luz, o fogo, era extraído desse óleo. Ele era usado como alimento, comido, era ofertado em manjares, a madeira era usada nas construções, a folha da oliveira significava paz entre aquele povo.
e era também de onde se extraía o óleo de unção. As pessoas eram ungidas com óleo. Então, quando se fala da oliveira, dentro do contexto da simbologia do povo de Israel, a gente pode entender que a oliveira representava o povo de Israel como povo ungido do Senhor. É aquele povo que foi escolhido pelo Senhor. Desde a aliança com Abraão. Então, nenhuma outra nação foi tão abençoada quanto Israel. Ele recebeu bênçãos o tempo todo. Eles erravam, eles se voltavam contra Deus. Deus, às vezes, muitas vezes os castigava, mas nunca retirou as bênçãos sobre o povo de Israel. Era a nação escolhida até a vinda de Jesus, né? A segunda árvore que a parábola cita é a figueira, que produz o figo. Também tinha muita importância naquele contexto. Ele era muito doce, seu fruto era muito consumido, e seus ramos frondosos forneciam um excelente abrigo. Tanto que Adão e Eva usaram as folhas da figueira para cobrir sua nudez. Os figos são os primeiros frutos mencionados na Bíblia. Então a figueira fala dos privilégios de Israel, como nação ungida, mas também nação, né, privilegiada pelo Senhor Deus de Israel. O que caracteriza a figueira é a sua doçura e os bons frutos. Deus plantou Israel, sua figueira, mas o seu fruto se corrompeu, e no lugar da doçura houve amargor. Foi o que aconteceu quando o Senhor veio a Israel, pois o seu povo, aquele que deveria o receber, o rejeitaram. Então, essas aves, elas simbolizam até a vinda de Jesus. Era a nação ungida, era a nação privilegiada, mas eles, mesmo assim, erraram, pecaram e ainda rejeitaram Jesus. Tanto que eu anotei aqui que Jesus, ele, de certa forma, simbolicamente, ele fala desse fracasso de Israel naquela passagem, lá em Mateus 21, 19 e 20, onde que ele fala da figueira. Se a figueira não produzir frutos, que ela seque. Não é isso? Que é o ressecamento da figueira. A próxima árvore é a videira. A videira produzia as uvas, então ela também tinha um contexto, uma importância muito grande para o povo de Israel naquela época. Ela produzia o vinho era a bebida mais consumida, era o vinho, no sábio de Eclesiastes ele fala que o bom vinho era aquele que alegrava a Deus. Já no Novo Testamento, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, Jesus escolheu o vinho para utilizar ali como forma da aliança, né, representando o seu sangue. Então ela também tinha uma importância muito grande dentro do contexto de Israel. Tanto que o capítulo 15, lá no Evangelho de João, ele apresenta Jesus como a videira verdadeira. Todos esses elementos dessas árvores, tamanha importância delas ali para o povo de Israel, Jesus traz elas ali no contexto. A videira, a figueira, nós tivemos aqui a oportunidade de estudar a parábola da figueira. Fatinha acabou de cantar um louvor aqui, né, da figueira também. Então, tudo isso estava dentro deste contexto. E eles falaram ainda no cedro, né? No finalzinho, depois que o espinheiro aceita ser ungido, ele fala que se, né, para ir todo mundo debaixo da sua sombra, mas se não quiser ir para debaixo da sombra dele, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Então esse cedro também representa a força ali de Israel, né? O cedro era a árvore mais alta
mais robusta, né, a que tinha a melhor qualidade da madeira. Um cedro adulto lá em Israel, ele chegava a pedir quase 40 metros de altura. Uma coisa absurda de alta, né? Tanto que a árvore que foi escolhida pelo Senhor para o templo de Salomão. O templo de Salomão todo era em cedros do Líbano, né? Cedros do Líbano que estão sendo citados aqui. Mas, mesmo com toda essa força, um espinheiro, um reles espinheiro, uma árvore rasteira, que não produz nada, só produz espinho, mas ela pode pôr fogo em toda uma floresta de cedro. Então tem essa simbologia também, de que por mais forte que a nação de Israel fosse, se ela se afastasse dos caminhos do Senhor, o espinheiro, o homem mau, o maligno, você pode entender o espinheiro como Satanás. Muitas, dentro do estudo que eu fiz, vários estudiosos apontam essa figura do espinheiro como sendo Satanás, podem destruir uma floresta de cedro através do fogo. E é o que fala aqui, através do fogo consuma os cedros do Líbano. E por último o espinheiro, que eu já falei um pouquinho aqui também, que é esse arbusto, cresce em qualquer solo, não produz nada, a não ser fogo, a não ser destruição. Por isso que a figura do arbusto aqui é uma figura tanto dentro do contexto dessa parábola, né? O arbusto aqui, quando Jotão profere essa parábola, o arbusto é Abimeleque, seu irmão, o assassino, o salteador, o que mata. E a gente trazendo para o contexto do Novo Testamento, é o maligno, é o homem mau. Tanto que Jesus foi coroado. A coroa de espinho que Jesus recebeu era dessa árvore. Era do espinheiro. Que foi usado para afligir. Então, esse é o exemplo dessas árvores, dentro de todo esse contexto, dentro de toda essa parábola. Então, quando a gente estuda essas árvores, entende a importância de cada uma delas, e a gente vê qual que é a simbologia do arbusto, a gente vê como foi importante essa parábola que Jotão contou para o povo de Israel naquele momento, e como ela também traz ensinamentos para os nossos dias atuais. Né? Não só esses ensinamentos sobre a simbologia das árvores, mas ensinamentos para a nossa vida prática. Né? Eu anotei alguns aqui, vou trazer eles rapidinho, concluindo o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. O exemplo do espinheiro, né, que na parábola representava Abimeleque. Mas esse pinheiro, ele pode representar todas aquelas pessoas que são ávidas, gananciosas pelo poder e pelas posições honoríficas. Mas quem se mostra tão ganancioso e tão ávido por essas posições, geralmente são indignas daquilo que tanto anseia. Quem muito quer, quem faz tudo pelo poder, quem se mostra tão ávido pelo poder como Abimeleque, que foi capaz de matar todos os seus irmãos, quando ele alcança o seu intento, normalmente ele se mostra como uma pessoa que não merecia, ele se mostra como uma pessoa indigna daquilo que ele recebeu. Tem uma citação de um escritor, Mateus Henry, que fala assim: não vamos nos surpreender em ver o mal assentar-se em grandes alturas e os mais vis dos filhos dos homens serem exaltados e os homens serem cegos para os seus próprios interesses na escolha dos seus guias. Bem atual, né? Cada um pode entender, refletir em cima disso aí como aprover, mas se nós atentarmos de como as pessoas hoje estão cegas, tanto para escolherem os seus guias espirituais,
quanto os seus guias materiais, aquelas pessoas que os guiam, mostram que aqueles que estão ocupando geralmente são indignos de ocuparem aquela posição. E outra situação também, né, que possa estar atrelada a esse entendimento, é que quando os ambiciosos, como Abimeleque, por seu egoísmo, procuram todos os meios para ocuparem as posições honrosas e nelas se perpetuarem, isso certamente resultará em prejuízo para aqueles que são governados. Então são dois pontos. O primeiro ponto é que normalmente quem busca muito, quem é muito ganancioso, não merece ocupar aquela posição. Mas também, se ele chega a ocupar, quem sofre são aqueles cegos que permitiram serem guiados por ele. Então, quando você se permite uma pessoa gananciosa, ambiciosa, ser o seu guia espiritual, você vai sofrer. Quantas vezes a gente vê aí na mídia notícia de pessoas que saem da igreja e processam o pastor tentando reaver de volta todos os bens que eles integraram para a igreja. Quantas vezes a gente vê o povo com uma idolatria com o governante, cegos para escolher o governante, e quando ele chega lá, na hora que assusta, o povo está pegando filho para comprar osso, porque não tem o que comer, ou morrendo de doença porque não tem um remédio, uma vacina. Isso está aqui na parábola. Se ensina, isso é uma lição que a gente pode tirar para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E por outro lado, pegando as outras árvores, quais as lições que nós podemos trazer para a nossa reflexão, para a nossa meditação? Então, através do exemplo das árvores frutíferas, podemos aprender que a ausência de ambição é uma evidência importante de dignidade e verdadeira vocação. Homens dignos não se degladiam na busca pelo poder. Pelo contrário, eles relutam diante das honrarias oferecidas, que foram aquelas árvores. Elas tinham, elas demonstraram uma ausência de ambição, elas produziam, elas tinham o que oferecer, mas elas não se mostraram ambiciosas. Todas elas falaram: não, eu já produzo aqui os meus frutos, vou continuar produzindo os meus frutos, eu não preciso atingir uma posição de reinar sobre todas as outras para continuar fazendo aquilo de bom que eu faço. Então é um ponto importante de reflexão, né, de que essa ausência de ambição evidencia normalmente, via de regra, um caráter bom daquela pessoa. Mas também, aí já trazendo para o lado espiritual, a parábola nos ensina que quando os bons também não aceitam aquilo que Deus reserva para eles, aí os maus vão vir e vão prevalecer. Elas não tinham ambição, aquelas árvores, elas não quiseram reinar. Mas a partir do momento que elas também não aceitaram reinar, veio o espinheiro e assumiu essa posição. Então, quando eu trouxe essas duas reflexões, eu fiquei pensando, será que elas são antagônicas? Elas são uma refuta a outra? Mas pensando bem, eu entendo que não. A pessoa ela não precisa ser ambiciosa para fazer aquilo que Deus manda. Ela simplesmente pode ter, através do Espírito Santo, o discernimento de assumir aquele chamado. E muitas vezes esse chamado ele pode ser simples. É de levar uma palavra para uma pessoa que está precisando de ouvir uma palavra de conforto naquele momento, uma palavra do Evangelho, uma palavra de Deus. É como Jesus ensinar, talvez visitar um doente no momento de dificuldade, e levar ali uma palavra, né? Visitar aquele que está preso, levar alimento àquele que tem fome. Essas árvores faziam isso, elas davam fruto, por isso que eu acho que elas não são antagônicas. Mas existe essa preocupação de que, mesmo não sendo gananciosos, não produzindo frutos,
se tivermos um chamado, nós temos que cumpri-lo. Para que um espinheiro, ou seja, talvez aquele que não tenha esse chamado, mas através da ganância, ele ocupe este lugar. Então eu até anotei aqui, ó. Quantas vezes, por nossas ações e omissões, não deixamos de ocupar o lugar que Deus nos deu? E com isso acabamos permitindo que os homens maus ocupem este lugar? Assim é o cristão, conhecido pelos seus frutos, os mais fortes suportando os mais fracos, todos produzindo frutos dignos de arrependimento e fazendo parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Quando os bons se omitem, os ruins aparecem exercendo a sua tirania, no caso do espinheiro, que só tinha espinhos para oferecer, não tinha nada de bom, né, para ofertar. Mas quando os bons oferecem seus bons frutos, ele vai estar fortalecendo o corpo de Cristo e ajudando todos os irmãos. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje.